Bom, nessa última parte nós vamos falar um pouco sobre o presente e o futuro das instituições. Agora, uma questão já mais fruto de pesquisas próprias também, uma questão do endereçamento da minha pesquisa, do endereçamento da minha pesquisa, no caso, não cheguei a comentar no começo, mas deve estar no subtítulo aí. Atualmente eu faço doutorado na UFRJ e trabalho com teoria institucional. E aí essa última parte agora é um pouco do que eu compreendo de como as instituições são lidas hoje e como elas podem, quais são os indícios que a gente pode ter de como elas vão ser lidas em um futuro próximo. Só dá para falar sobre isso, futuro próximo, que é geralmente o que a teoria pode trabalhar. Vamos lá. A primeira questão que nós temos hoje que afeta o fenômeno institucional é a percepção e a consciência das recorrentes crises econômicas, financeiras, políticas, culturais que assolam principalmente o Ocidente. Hoje em dia já não se pesquisa, já não se procura mais um modelo sólido um modelo institucional sólido que possa simplesmente sobreviver para sempre. Hoje em dia os modelos institucionais são para corresponder demandas e geralmente essas demandas são demandas mais imediatas. Então esse seria uma das primeiras premissas da contemporaneidade da teoria institucional. Então, tendo em vista que não se trata mais da dúvida sobre qual é o modelo perfeito institucional, uma questão mais... Se a gente remontar um pouco na filosofia, a gente volta lá para aquela disputa entre Platão e Aristóteles. Platão estava preocupado com aquele modelo ideal e Aristóteles estava preocupado em, olha, quais são os modelos atuais e a que demandas eles respondem. Então, hoje seria mais um modelo, Aristóteles estaria ganhando, que hoje em dia a preocupação é mais essa. E aí essa demanda por reformar as instituições, ela já ocorreu antes e foi suprida justamente pelo surgimento do institucionalismo, do neo-institucionalismo, e que hoje, assim, existe de novo essa demanda. E aí, assim, os intelectuais, os operadores políticos precisam ser capazes de responder a ela. Bom, um dos primeiros intelectuais que eu vou tratar aqui com vocês, que procuram responder essa demanda, se chama Nassim Taleb. Ele escreveu um livro chamado Cisne Negro e outro chamado Antifrágil, Coisas que Ganham da Desordem. Por que eu estou citando esse Nassim Taleb? Quem é ele? Bom, primeiro, ele é um cara que nasceu numa família libanesa, rico, estudou em Wharton e Yale. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos, o Wharton é aquela universidade americana onde se formam os grandes operadores financeiros do país. Se Harvard forma os advogados progressistas, se Stanford forma os advogados mais conservadores, o Wharton é onde forma os operadores do dinheiro, quem vai mexer com o dinheiro. Ele se formou lá e também se formou em Yale, ou seja, Yale é geralmente uma tradição em ciências humanas muito forte, então ele teve essa proximidade aí. Sua característica principal como operador do mercado financeiro foi sair e ganhar muito dinheiro fora dos dogmas do mercado, fora daquela ortodoxia do mercado. Em que sentido? Ele não acredita, isso é o argumento principal dele, é a marca dele, ele não acredita que nós possamos prever os movimentos do mercado. Claro, é meio óbvio, hoje em dia a gente já sabe que as coisas balançam mesmo. Mas ele parte dessa premissa como forma de organizar mesmo as operações financeiras dele. E aí foi com base nisso que durante a crise de 2008, por exemplo, ele foi um dos caras que saiu mais bilionário entre os grandes que operaram ali. O outro cara foi o Warren Buffett, só que o Warren Buffett não está na seara intelectual que eu quero tratar. O Warren Buffett, ele, na época que estava todo mundo tirando dinheiro de Wall Street, o que ele fez? Ele, através do fundo dele, se eu não me engano, não sei se é o Warren, eu não lembro exatamente o nome agora. Eu sei que a partir do fundo dele, o que ele fez? Começou a emprestar dinheiro para vários bancos de Wall Street, a juros estratosféricos, assim, vários valores altíssimos. Só que todo mundo acreditava que não ia sair do lugar, que, bom, ele estava perdendo o dinheiro dele. O que aconteceu? Assim que o Wall Street se recuperou, ele, começou a ganhar somas altíssimas. O Nassim Taleb fez algo parecido. O Nassim Taleb, ele continua operando no mercado financeiro durante algum tempo e continua sempre com essa marca de não acreditar na possibilidade de prever. Ele acha que a fragilidade do mercado financeiro, e aí depois ele leva isso para as outras instituições, ele leva isso para o Estado e tudo mais, a nível intelectual, mas ele acha que a fragilidade do mercado financeiro e das instituições no Ocidente, principalmente,
reside justamente na nossa crença de que é possível prever o futuro. Para ele, a partir do momento em que não é possível prever o futuro, nós temos que lidar com as outras alternativas. Uma das coisas que levou ele a... Um dos fatos assim, da vida dele que levou ele a desenvolver essa percepção de que as grandes teorias, que os grandes intelectuais do mercado não eram os principais atores do mercado, foi quando isso aí ele conta numa entrevista, não me engano, ao jornal Washington Post. Ele conta que quando ele sai da faculdade e vai operar mercado financeiro lá, trabalhar com os caras que operam lá as bolsas, ele percebe que os operadores, os melhores, os caras que tinham os melhores rankings lá, os melhores scores lá, eram justamente pessoas medíocres do ponto de vista intelectual. Eram pessoas que mal conseguiam soletrar o nome da rua onde moravam. Eram pessoas que não tinham lido Marx, não liram os grandes nomes da economia. Pessoas muito simples, que tinham alguma habilidade matemática talvez. E aí ele percebendo, se essas pessoas, que são as pessoas que fazem o dinheiro dos bilionários, são assim, então deve ter algum tipo de... se essas pessoas elas não contam com esse arcabouço intelectual tão grande, então deve ter alguma coisa que nós, bilionários, estamos deixando passar, que a gente acha que precisa ter esse arcabouço intelectual. E as pessoas que fazem o dinheiro pra gente não têm. Então ele parte dessa previsão, ele parte dessa experiência para começar a espalhar a sua forma de pensar, as instituições, principalmente do mercado, inicialmente, como se dando melhor, se desenvolvendo melhor, sem se basear na capacidade de previsão. Um dos apelidos dele é o Nietzsche de Wall Street. Uma das estratégias principais dele é quando ele deixa de operar mercado financeiro e aí começa a se dedicar a escrever. Ele, ganhei dinheiro suficiente, estou bem, agora eu vou aplicar isso que deu certo no mercado financeiro para mim, para outras áreas. E aí ele vai lá e começa a escrever artigos, se dedica a escrever o primeiro livro dele, que é o Cisne Negro, e aí está totalmente fora do mercado. O que acontece? Ele dá uma entrevista para um repórter que promete que não vai publicar a entrevista, uma parte da entrevista, e ele fala sobre o caso do Société Générale. Quem fala francês provavelmente vai entender melhor do que é, mas seria isso, Sociedade Geral, que é um banco francês que estaria gozando de grande saúde financeira. E ele fala que se existe algum banco que vai entrar numa crise, é esse banco. O repórter vaza isso gera toda uma comoção no mercado, e aí, alguns meses depois, o banco entra numa crise e descobrem que o banco estava recheado de títulos podres. E aí, só que aí os caras se perguntam, então ele sabia que tinha esses títulos podres? Títulos podres são dívidas difíceis de receber. E aí, a conclusão, e na hora que ele dá a entrevista ele fala isso, não é essa nenhuma informação privilegiada. É simplesmente a questão de que a forma como eles operam se baseia em um software específico e num grupo de decisões tão pequeno e intelectual que é simplesmente a capacidade de abstração daquele grupo. Se um dia esse grupo falha grande parte do banco. Então, ele parte dessa premissa de que é difícil prever as coisas para afirmar questões falar sobre o conceito de antifragilidade. O que é o conceito de antifragilidade? Para ele, durante a história do Ocidente, aí já é ele falando como intelectual, já longe do mercado financeiro. Durante a história do Ocidente, passamos a construir instituições cada vez mais focadas em dois princípios. Robustez, ou seja, o que é a robustez? Seriam instituições fortes, instituições que sobrevivem ao tempo. Tudo muda, essa instituição permanece. Seriam instituições mais parecidas com as grandes catedrais. O mundo muda, se moderniza, as sociedades se constroem, se destroem, mas a instituição permanece. O outro conceito seria a resiliência. O mundo muda, a mudança vem, afeta o formato dessa instituição, mas ela uma hora volta para o seu lugar. É como uma borracha ali mesmo, voltou sempre para o lugar. Ou seja, para ele, esses dois princípios, eles foram os princípios em que foi erigido o Ocidente como um todo, ele fala das instituições do Ocidente como um todo, e os dois têm uma dependência enorme e quase exclusiva da capacidade intelectual, principalmente de previsão do futuro, daqueles que
comandam essas instituições. Seja o Estado, seja um ministério, seja um grande banco, seja uma padaria. Essas grandes instituições, todas as instituições do Ocidente, são dependentes por conta, e ele fala que a culpa disso é da modernidade. E da crença da modernidade de que a ciência com o tempo poderia resolver qualquer problema em relação ao futuro. Ele fala que por conta dessa crença, começamos a criar instituições cada vez mais hierarquizadas e que, por ser hierarquizada, toda instituição depende da falha de um pequeno grupo de pessoas, ou de uma só pessoa. E aí, à medida que depende dessa única pessoa, desse pequeno grupo de pessoas, isso gera um aspecto de fragilidade da instituição. O que seria o antifrágil, então, nesse conceito, nesse contexto? O antifrágil seria aquela instituição que ela não é robusta, ela se altera com o tempo. Ela não é resiliente, porque ela não volta a uma forma inicial. Ela assume novas formas em novos tempos. E essa instituição, ela ganha da desordem. Ela aprende. É uma instituição, talvez, se ele estivesse escrevendo no período mais antigo, a gente poderia dizer que ele estava assim, mais ou menos que lançando um argumento filosófico para a ideia de cidade inteligente, que é a cidade que não precisa exatamente de um funcionário lá vendo cada detalhe da cidade. Que os próprios cidadãos podem informar a administração da cidade para fazer as mudanças ali que são necessárias. No caso dele, ele está falando sobre todas as instituições, falando como premissa institucional do Ocidente. Falando que, olha, o essencial agora é que as instituições sejam construídas a partir desse princípio de antifragilidade. Como é que se faz isso? Primeiro, tirando essa estrutura hierárquica sólida, colocando o núcleo de decisão cada vez mais para aquelas pessoas que vivem o cotidiano da instituição. Nesse contexto, por exemplo, ele, mesmo se dizendo um libertário, ele se diz um libertário, ele defende que o Estado deve se expor a essa forma de deshierarquização. Ele é favorável também, ou seja, mesmo libertário, ele é favorável à nacionalização de grandes bancos. Assim, para ele, esses bancos grandes demais, que afetam às vezes países inteiros, deveriam ser nacionalizados justamente para que o núcleo de decisão deles não fosse um grupo de pessoas em um escritório em um país, em uma cidade específico. Pessoas, às vezes, que nunca saíram do escritório desse país. Vou exemplificar de modo geral a teoria da antifragilidade. Vamos falar sobre o negócio de restaurantes. Vamos supor que temos 1000 restaurantes aqui na cidade. Uma cidade qualquer. Temos 1000 restaurantes. Se esses 1000 restaurantes são de 1000 donos diferentes, cada um deles vai cometer erros diferentes. À medida que um comete um erro, os outros aprendem a partir desse erro. Se um perde a clientela dele porque está vendendo uma comida muito salgada, os outros podem aprender a partir disso e regular o sal na comida. Se um outro perde a sua licença de operação porque atrasou dívidas, multas e tudo mais, os outros aprendem a partir disso. Ou seja, o negócio inteiro de restaurantes, a área de restaurantes, ela vai aprender de forma rápida, porque o núcleo de decisão está muito próximo às pessoas que vivem o cotidiano e isso gera uma entrada, um fluxo de informação grande, no sentido de que cometeu um erro, esse erro ele vai ser apresentado uma solução e vai servir de substrato teórico para os outros se reformarem, antes que esse erro espalhem para eles. Isso seria a antifragilidade. As instituições, todos os restaurantes, eles vão mudando as suas práticas à medida que um ou dois cometeram alguns erros. Ou seja, o negócio inteiro de restaurante ficou antifrágil. No entanto, se o negócio inteiro de restaurantes pertencer a um ou dois grupos, à medida que pequenos restaurantes, que as filiais ali forem cometendo erros, até que esse erro chegue à cadeia principal de comando, ao núcleo de decisões lá das 5, 10 pessoas, vai ser uma demora, vai ser um período maior de tempo do que nos restaurantes pequenos ali das 1000 pessoas. O que acontece então? Bom, até essa demora da informação chegar até o topo da cadeia, durante esse período as práticas que levaram àquele erro vão se repetindo.
Ou seja, toda a estrutura é comprometida porque a informação sobre um erro demora a chegar ao núcleo decisório. E aí, às vezes, esse núcleo decisório recebe essa informação de maneira parcial, que a gente viu que as instituições, na teoria institucional, a gente viu que o poder, tudo isso afeta a forma da instituição, recebe essa informação de forma parcial e pode acabar tomando uma decisão errada. Tomou essa decisão errada, todos os restaurantes vão ser afetados. E aí você pode prejudicar o negócio como um todo. Então, entenderam? Acho que dessa forma fica mais simples de entender. Quanto mais ramificado, quanto mais no chão, mais fácil de verificar o erro e consertar. Quanto mais alto o grau de decisão, quanto menos as pessoas que decidem estão vinculadas às práticas das instituições, mais difícil fica para essas pessoas reformarem as instituições para dar conta dessas novas demandas. Então, esse é o conceito de antifrágil, do Nassim Taleb. Nassim Taleb é um cara assim, ele é legal, interessante de ler, não tem uma grande sofisticação intelectual, ele é um operador de mercado, mas interessante.